Amanhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 13 minutos. O INSS, juntamente com o Ministério do Trabalho e Previdência, publicaram uma portaria para agilizar a concessão do auxílio-doença. A proposta é que laudos e atestados médicos possam substituir as perícias médicas, uma das principais causas do atraso para a liberação do benefício. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a advogada previdenciária Thaís Perrot. Thaís, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Meninas. Muito obrigada por ter vindo esclarecer essa questão com a gente, porque a gente sabe quando fala de auxílio, coisas relacionadas ao INSS, acontece muita dúvida, todo mundo quer saber para poder ter seus direitos direitinho. Então, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E realmente é um assunto polêmico, que interessa muitos brasileiros, então vai ser legal a gente esclarecer as novidades. Isso aí, então para a gente começar, qual que é a mudança aí no auxílio-doença e qual que é o objetivo dessa mudança? Então, na verdade, gostaria só de primeiro esclarecer sobre o auxílio-doença, que na verdade a nomenclatura atual é benefício por incapacidade temporária, mas a gente continuou chamando de auxílio-doença, tá? E porque pegou mesmo. E esse é um benefício que os segurados têm direito quando eles, por algum motivo de doença ou um acidente, eles têm a necessidade de ficar afastado do trabalho por mais de 15 dias, tá? Aí, normalmente, é submetido a uma perícia médica, que o perito vai analisar realmente se vai ter o direito ao benefício ou não. E qual é a novidade agora que essa portaria que foi editada agora no final de mês de julho, né? Que está regulamentando, na verdade, uma medida provisória. Quais são as novidades? Que agora vai haver uma mudança no procedimento de concessão desse benefício, tá? Vai ser possível a apresentação de documentos médicos e que serão cumpridos os requisitos, serão analisados e serão concedidos ou não. Vai ser dispensada essa perícia médica presencial em alguns casos específicos, casos em que a localidade, a data da perícia médica está sendo marcada para mais de 30 dias, tá, da data da entrada do requerimento. Então, realmente, essa espera estava gerando muitas consequências ruins, né, porque esses trabalhadores ficam sem receber nada. Então, foi editada essa portaria, acompanhando a medida provisória, para ver se dá uma desafogada ali no INSS, por conta do auxílio-doença. E esse benefício, ele também ganhou destaque, foi usado durante um bom tempo, durante a pandemia. Durante a pandemia, ele teve algum ajuste? Foi uma boa estratégia? Conseguiu solucionar esse problema ou teve aí alguns gargalos? Sim, exatamente. Essa é uma experiência que eles estão implementando agora porque veio da pandemia, né? O fato das agências estarem fechadas, a solução foi justamente enviar essa documentação médica para ser concedido o benefício ou não. E realmente, assim, o que eu falo que naquele momento era uma medida que era possível. Mas existem, sim, os problemas, porque a maioria da população não tem acesso a um computador, a um scanner para mandar a documentação corretamente. Então, isso estava gerando muitos indeferimentos, tá? Então, até essa questão da concessão do benefício por documentos médicos, eu acredito que gera uma maior quantidade de indeferimentos. E durante a pandemia existia um limite de valor para conceder o auxílio nos casos, né, que eram sem perícia. E agora, também está tendo essa limitação ou mudou? Essa portaria não traz nenhuma limitação, tá? Então, o benefício vai ser concedido no valor que realmente o cálculo do valor do segurado tiver direito. Então, são muitos brasileiros tentando esse benefício e como são muitas pessoas tentando, acaba demorando o processo e essa medida foi uma tentativa, uma estratégia talvez de agilizar, né, o andamento desse pedido. E essa medida agora, ela é temporária ou ela é efetiva? Ela pode ainda sofrer, né, algumas modificações e vale para todo o Brasil? Realmente, como eu falei, ela advém de uma medida provisória que acabou de ser votada agora pelo Congresso Nacional para ser convertida em lei e está pendente de sanção presidencial. E, no caso, ela está alterando uma lei de benefícios, que é uma lei federal. Então, é uma medida que não é temporária, tá?
e aplica-se a todo o Brasil, mas observando que é para apenas regiões que está acontecendo essa demora para a data da realização da perícia. Porque, por exemplo, aqui em Juiz de Fora não é a realidade. Se eu agendar uma perícia hoje para um segurado, para um cliente meu, vai cair para a semana que vem. Então, aqui em Juiz de Fora a gente não vivencia esse problema, mas região aqui próxima, eu já tentei marcar perícia em Viçosa, por exemplo, e tinha esse problema de ter uma data para depois de 3 meses. Então, é uma realidade de muitos lugares do país. E isso altera em alguma coisa o período em que o segurado fica afastado? Tem aí um prazo para esses casos em que são com documentos médicos e não com a perícia? Sim. Uma das questões que é ruim em relação a essa medida da análise por documentos médicos é justamente essa, porque limita o afastamento apenas para 90 dias, no máximo. E numa perícia presencial seria possível, de acordo com a análise do perito, com a documentação médica, ele dar o benefício por um tempo bem maior, tá? Então, uma das coisas ruins dessa medida é justamente essa. Então, a doença vai ser analisada, se cabe ou não esse benefício, né? O que a pessoa está alegando. E justamente pensando nisso, a Fátima de Juiz de Fora mandou uma pergunta para a gente. Eu gostaria de saber quem tem síndrome do túnel do carpo nas 2 mãos e risartrose pode entrar com esse auxílio-doença? Já agradeceu, falou que ama a gente. Ô, Fátima, muito obrigada pela sua participação. E aí, nesse caso, existe talvez algum lugar na internet que tenha essa listagem de quais doenças podem pedir esse benefício ou não? Ou vai ter que entrar com a ação para ver como que vai ser essa perícia? Sim. Na verdade, não existe uma lista de doenças específicas que vão ter o direito ao benefício de auxílio-doença ou não, tá? A doença dela é comum, a gente vê uma das que gera uma incapacidade para o trabalho, sim, já vi concessão desse benefício, mas realmente vai ficar a cargo da análise dos peritos, seja por documentação médica ou seja por uma perícia presencial, ela levando toda a documentação necessária, os atestados, laudos, exames, dessa forma ela vai aumentar bem a chance dela comprovar que tem necessidade do afastamento. O primeiro passo, então, para a Fátima tentar resolver e conseguir esse benefício seria, então, reunir os documentos e tentar, então, comprovar que, de alguma forma, está alterando, né, a forma como ela trabalha, então, pedindo esse benefício. Tá bem. Eu acho que a gente vai para um rápido intervalinho para dar tempo do pessoal de casa pensar nas perguntas e mandar para a gente, porque eu sei que deve ter muito mais dúvidas, assim como a da Fátima, e a gente volta no próximo bloco para continuar conversando sobre esse assunto. Então aproveita, manda sua pergunta para a gente, que ainda dá tempo dela ser respondida ao vivo. É um minutinho só e a gente já está de volta. Neste domingo tem mais uma edição do A Rua é Nossa, na Praça da Savassi, em Belo Horizonte. O evento vai contar com atrações de cultura, gastronomia, música e também ações da campanha Agosto Lilás, que conscientiza sobre a violência contra a mulher. E já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10h24. Hoje nós estamos falando sobre a nova mudança na concessão do auxílio-doença pelo INSS. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a advogada previdenciária Thaís Parro, não é isso mesmo? Sim. Thaís, então vamos continuar o nosso bate-papo. Na primeira parte da nossa entrevista, você falou então um pouco mais sobre esse prazo que essa pessoa precisa de ficar afastada. Mas se o segurado então precisar ficar afastado por um prazo maior do que esses 90 dias, o que acontece? O que fazer? Sim. Nesse caso, o segurado tem 2 opções. Ou, passado esses 90 dias, ele continua doente, ele agenda uma perícia presencial, ou se realmente estiver demorando tanto, a solução vai ser ele aguardar 30 dias dessa data que ele conseguiu o outro benefício, e passados esses 30 dias ele consegue mandar novamente novos documentos médicos, tá? Mas essa portaria traz esse lapso dos 30 dias, porque também essa portaria não permite o pedido de prorrogação. É uma outra questão que
Veio com essa alteração, então. Então a pessoa ficaria 30 dias sem receber o benefício nesse meio tempo? Sim. Entendi. E como que é o procedimento agora, então? Com essas novas regras, como que está o procedimento aí para requisitar ou solicitar o auxílio? Sim. Esse requerimento por documento médico do auxílio-doença, ele pode ser feito pelo site do Meu INSS, tem o aplicativo também. Para entrar nesse site, o segurado precisa de uma senha. Se ele não tiver essa senha, ele consegue na agência da Previdência Social. E lá entrou no site, vai ter uma parte de agendar perícia. Ele vai agendar perícia, perícia inicial, e aí ele vai colocar a opção que não é um benefício acidentário, porque os benefícios por acidente de trabalho não vão poder cair nessa modalidade de análise por documentos médicos, e vai mandar a documentação médica. E muito importante, a documentação médica tem que seguir os requisitos que traz a portaria, que já existia na época da pandemia, que é observar o nome completo do segurado no documento médico, o CID da doença, o tempo necessário de afastamento, não ser um documento rasurado, não ser um documento ilegível, tá? E trazer o carimbo e o nome do médico com o CRM. Então, se não tiver esses requisitos, o benefício não vai ser concedido, tá? E a gente continua recebendo participação do pessoal de casa. Justamente, eu acho que a dúvida que fica eu tenho um problema, será que esse problema passa ou não na perícia, né? Então, assim, vamos resgatar algumas perguntas, dessa vez, da Maria Aparecida de Oliveira Novaes, de Juiz de Fora, que é a seguinte. Gostaria de saber, tive 2 AVCs esquemático, cateterismo e tenho vários problemas de saúde, como depressão e síndrome de pânico. Eu faço perícia e não passo. O que fazer? Tem como ela tentar um outro recurso para conseguir esse benefício? Olha, é bem comum a gente ver o segurado reunir a documentação completa, ter de fato um problema de saúde que gera incapacidade para o trabalho, né? E não passar na perícia. Faz várias vezes a perícia e não passa. Nesses casos, eu oriento entrar judicialmente, procurar um advogado e entrar na justiça, porque aí a gente consegue reverter esse quadro. Não sei exatamente o que acontece no INSS, mas é comum isso acontecer. Uma pessoa igual ela relatou, vários problemas de saúde sérios e não passar na perícia, tá? Então não é culpa do documento médico, não é o que ela fez na perícia, não sei explicar, mas a via seria essa, judicializar. Esse auxílio aí de um profissional vai ajudar, porque como ela disse aqui, ela listou uma série de problemas muito sérios, né? Sim. Como que não consegue passar na perícia, então Exato. Talvez essa judicialização é um pouco complicada, né? Assim, acaba burocratizando a coisa mais ainda, mas talvez seja isso que seja necessário, né? Acaba pra sendo conseguir. até mais rápido do que essa angústia. E aí a gente viu, né, que nesses casos que a pessoa às vezes tem que esperar muito tempo para conseguir marcar, né, ou marcou a perícia para muito tempo à frente, ela pode talvez conseguir agora nessa nova modalidade, né? Mas e no caso de quem já está com a perícia marcada? Às vezes a pessoa já marcou a perícia e está aí marcado para um período muito à frente, ela consegue mesmo assim, mesmo com a perícia já marcada, entrar aí por essa nova modalidade aí? Sim, ela consegue, tá? Consegue fazer essa opção por apresentar documentos médicos, mas ela tem que observar se o documento médico dela, a data dele, não é uma data de mais de 30 dias desse novo requerimento, tá? E também ela conseguindo fazer esse agendamento, esse envio da documentação, a data de entrada do requerimento vai retroagir dessa primeira data que ela tinha realizado a solicitação da perícia presencial. E Thaís, para a gente reforçar então, qual é o prazo para o INSS responder, já que isso é algo que causa bastante preocupação, né, ao trabalhador? Então, foi estabelecido o ano passado um acordo entre o Ministério Público Federal e o INSS de o prazo para ser analisado os benefícios. Em relação ao auxílio-doença, foi estabelecido 45 dias para análise do benefício, tá? Podendo ser prorrogado por mais 45 dias. Então, total 90 dias. Mas o que a gente vê na prática, muitas vezes, é de passar esse prazo e o segurado continuar sem resposta.
Então, mais uma vez, seria o caso de procurar o judiciário para dar essa agilizada no INSS. E chegou mais pergunta do pessoal de casa, dessa vez da Regina. Ela fala o seguinte: bom dia, adoro o programa e acho vocês lindas. Muito obrigada, Regina, pelo carinho, tanto com o programa, pelo elogio. Gosta muito do jeito como as notícias são passadas para a gente sem sensacionalismo. Muito obrigada pela sua audiência e por acompanhar nosso programa. E aí vem a pergunta dela. Ela gostaria de saber se com essa nova lei sobre o atestado vai ficar mais difícil depois entrar com recurso caso o benefício for negado ou isso não muda? É justamente essa portaria, mais uma diferença que traz essa concessão do benefício por análise de documentos, é que não cabe recurso administrativo. Se a pessoa não for reconhecido o direito com o envio da documentação, ela não vai poder recorrer, diferente do caso de uma pessoa que submeteu a uma perícia presencial, que sendo indeferido o benefício, em 30 dias ela pode recorrer. Mas nesse caso de documento médico, não. Aí, mais uma vez, cabe ao judiciário, caso ela não tenha um indeferimento e queira já tomar alguma providência. Thaís, muito obrigada pela sua participação. Realmente, essas mudanças, a gente fica na dúvida, será que foi para melhor? Será que foi para pior? E a gente viu aqui casos das pessoas que estão acompanhando o Manhã Diversa que já tentaram e tiveram uma resposta negativa, mas acalma, porque esse não é o fim. Tem como, então, recorrer, né? Pedir aí uma ajuda. Então, assim, muito obrigada por esclarecer todas as nossas dúvidas hoje. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer, viu? Vocês precisando, estou às ordens aí. E o pessoal de casa está querendo saber o seu contato, para entrar em contato caso precise, né? Dessa ajuda que a gente está falando, que pode acabar sendo a única solução no final das contas. Tem como passar o contato para o pessoal de casa que tem interesse em entrar em contato com você? Claro. O telefone? O que você prefere, Instagram, telefone? O Instagram é Thaís Parrou, tudo junto. E o telefone 3299-858-7694. Bom é que seu sobrenome é diferente, então fácil de achar no Só Instagram, tem eu. não é isso mesmo? Bom demais, Thaís, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gente. E mudando agora um pouquinho de assunto, vamos falar de economia, porque o brasileiro nunca teve tanta dificuldade para manter as contas em dia. O endividamento e a inadimplência das famílias bateram recorde em julho. Segundo a confederação que representa a indústria, 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as dívidas do mês. E tem gente até vendendo bens para tentar manter as contas em dia. Mesmo quem tem alguma renda, anda passando apertado. Pago água, luz, tem prestação para pagar, que a única coisa que eu levo de limpo é meu nome, né? Então, só dá mesmo para essas coisas, mesmo básico dos básicos. Aquela coisa, trabalhar hoje para juntar um pouquinho, pagar contas, sempre desse jeito. Para deixar tudo em dia, tem que fazer ginástica. Bloqueei todos os cartões, né? Que cartão sabe como é que é, a perdição do mundo. Parei de sair também de casa. O segundo semestre começou com recorde de endividamento das famílias. Quase 80% estavam penduradas em julho, de acordo com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio. O pior, a maioria era com cartão de crédito, que tem os juros mais salgados do mercado. A inadimplência também é a maior em 12 anos da história da pesquisa. Mais uma prova de que a situação anda ruim mesmo. 25% dos brasileiros enfrentam uma dura realidade. Não conseguem pagar todas as contas, segundo constatou a CNI, a confederação que representa a indústria. Eu mexo com produtos, né, de salão, então às vezes a gente conversa com o fornecedor, ele deixa um pouquinho mais para frente. Nem sempre a conta bate no final do mês. Mais de 30% já atrasaram contas de água e luz. Quase 20% deixaram de pagar o plano de saúde. E 16% venderam um bem para colocar tudo em dia. Segundo a CNI, é resultado de inflação, desemprego, juros em alta e renda em queda. A gente prevê para os próximos meses um cenário um pouco melhor para a inflação, né? Não é que haja uma reversão total dessa elevação toda dos últimos meses. Ao mesmo tempo, a gente vê uma recuperação do mercado de trabalho bastante importante e o próprio auxílio também vai dar algum fôlego para que possivelmente, a gente espera, que algumas famílias consigam fazer um ajuste nas suas contas ou acertar uma dívida antiga ou conseguir fazer alguma ginástica, algum controle dessa situação financeira tão complicada. A gente viu aí que realmente tem gente recorrendo a vender bens aí para conseguir
melhorar um pouco essa situação, então vamos falar um pouquinho de renda extra, né? Porque em momentos como esse, com a inflação na casa dos 11% ao ano e a renda média mensal da população em queda, muitos trabalhadores têm buscado uma renda extra para fugir da insegurança financeira. Com isso, tem crescido o número de pessoas que, além do emprego formal, têm desenvolvido também outras atividades para reforçar esse orçamento. Olha só. No detalhe de cada bolo de pote tem um pouco da habilidade que nasceu para gerar renda extra e hoje é compartilhada nas aulas de confeitaria. Eu trabalhava no escritório onde tinha bastante funcionários. E aí eu comecei a fazer bombons na Páscoa para presentear. E aí quando eu fui ver, eu já estava vendendo no meu trabalho. As pessoas começaram a me pedir para ensinar. E onde surgiu a ideia de começar a dar cursos. Regiane dá cursos há 5 anos e nos últimos 2 percebeu um aumento na procura. Por mês, são fechadas cerca de 10 turmas. Entre os alunos, se destaca um perfil específico. Muitos dos meus alunos hoje vêm até o ateliê para poder aprender uma segunda renda, tá? E quando a gente assusta, a pessoa está sendo como profissão principal também, que já aconteceu muito assim. Atenta a todas as orientações, a Guinailde é uma das alunas e já tem colocado as dicas em prática. Depois de atuar como técnica de enfermagem por 14 anos, viu no ambiente de trabalho uma boa oportunidade para conquistar mais uma renda. Eu decidi buscar porque só com uma renda estava passando apertado um pouquinho. A história de Agnailde ilustra bem o que tem acontecido com muitos trabalhadores. Uma pesquisa aponta que 4 em cada 10 pessoas têm uma atividade que complementa a renda do trabalho principal. E entre aqueles que estão empregados, 70% dizem que desejam ter uma renda extra. Metade desse grupo tem como maior objetivo usar esse recurso para pagar dívidas. Nesse momento de inflação, em que os custos de todo mundo só estão aumentando, realmente está mais difícil honrar todos os compromissos com a renda. Por quê? A renda normalmente não sobe na mesma velocidade dos compromissos. A venda de alimentos é a atividade mais procurada na hora de complementar a renda. Aproximadamente 15% dos entrevistados na pesquisa usam essa estratégia. Cerca de 13% recorrem a atividades no modelo freelancer que estejam vinculadas à profissão que já exerce. E outros 13% resolveram se dedicar a serviços de manutenção. Em todos os casos, saber o que fazer com esse dinheiro a mais pode trazer tranquilidade para o presente e também para o futuro. Se você tem dívida, lógico que a prioridade é liquidar as dívidas. Agora, se a pessoa não tem dívida e conseguir uma renda extra, essa renda, por exemplo, pode ser direcionada uma parte para o consumo, porque dinheiro foi feito para gastar, mas uma parte também para construir um bom futuro financeiro, que uma realidade que muitas vezes os brasileiros esquecem é a preparação financeira para a aposentadoria. A gente sabe que o sistema do INSS não está bom e que todos nós devemos nos preparar para viver melhor financeiramente no futuro. E daqui a pouquinho o chefe Arthur Veloso está de volta com o nosso queridinho receita de hoje, pão de queijo mineiro, que é querido não só em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil, em todo o mundo, como ele bem disse. Então não dá para perder, porque ele falou que essa receita é a receita do melhor pão de queijo que você vai provar. Então calma que a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Bora Rangar. Nesta quarta, a Cesama vai interromper o abastecimento de água para obras de substituição da rede de sucção e estação de bombeamento no bairro Santa Terezinha, na região nordeste de Juiz de Fora. O bairro Granbury também fica sem abastecimento na quarta devido à obra da Cesama para a interligação das redes de água da região.